Vamos então fazer uma Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Elisa. Boa noite. Vamos fazer a nossa prece, rogando a Deus, nosso Pai, a Jesus, o Mestre querido, e aos bondosos amigos espirituais que nos protegem e guiam, que a nossa prece e vibração possa envolver a toda a nossa família, a todos aqueles que passam pelos nossos pensamentos e que são motivos das nossas preocupações, ao planeta Terra como um todo, a todos os países que estão envolvidos em guerras, aos seus governantes, para que tenham mais misericórdia com o povo, ao nosso Brasil, aos nossos irmãos que estão desencarnando nesse instante, e em todos os pontos desse planeta, onde a dor, a treva e a dúvida ainda imperarem, Senhor. Que a nossa prece e vibração possa auxiliá-los, renovando suas forças, sua fé e sua coragem. Gratidão por tudo que nós temos, gratidão pela encarnação, pelas provas e expiações, e que essa tua paz e esse teu amor, que por horas já sentimos, possa ser mantido em nossos corações, hoje, agora e sempre. Muito obrigado, Senhor. Gente, o assunto dessa noite é o capítulo 9. Daqui a pouco a gente vai estar mais ou menos no meio do livro, né? Que beleza, né? Tá indo, tá caminhando. Isso é muito bom. A gente vai completando, mostra a perseverança da gente, né? O assunto dessa noite foi intitulado por André Luiz como a mediunidade. A gente sabe que médio é todo aquele que serve de intermediário entre dois planos, do plano material para o espiritual e vice-versa, né? Na verdade, do plano espiritual para o material, né? Mas médium é aquele, então, que vai servir de intermediário. Todos nós somos médiuns. É bem verdade que em graus diferenciados. Uns têm a mediunidade ostensiva num grau bastante significativo, a ponto dela se mostrar para a gente de uma forma bastante patente, bastante clara, e outros têm a mediunidade de uma forma muito sutil. Mas o futuro de todos nós é um dia termos essa faculdade desenvolvida. Então, nós que um dia a doutrina dos espíritos que surgiu através de uma mediunidade de efeitos físicos, né, através dos fenômenos da mesa girante, ela está caminhando para ser uma mediunidade intuitiva, em que a gente, todos nós, teremos um acesso de uma forma muito natural à vida espiritual e à vida material concomitante. Para lá que todos nós caminhamos. Deixa eu só pegar aqui meus slides. Vamos lá. O assunto dessa noite fala de uma médium que está sendo acusada de animismo, coisa bem natural, né? Na casa espírita, esse é um assunto muito falado, principalmente nas mesas mediúnicas. Para quem nunca trabalhou em mesa mediúnica, talvez não saiba disso, né? O animismo ele foi muito estudado por Alexandre Aksakov. Tem um livro dele que fala só sobre isso. E lá a gente vai ver que o animismo é caracterizado por fenômenos psíquicos inconscientes, produzidos fora dos limites da esfera corpórea do médium ou extramediúnicos, conforme escreve o cientista Alexandre Aksakov. O animismo tem relação com os fenômenos produzidos pelo psiquismo do próprio espírito encarnado. Em resumo, seria isso. Então, se a gente estivesse numa mesa mediúnica e nós tivéssemos, por exemplo, um médium psicofônico, ou vulgarmente, como ele é chamado, de médium de incorporação, e ele estivesse sofrendo um processo de animismo, naquele instante, aquilo que estaria sendo falado por ele não seria uma entidade, mas seria produto do seu inconsciente. O comportamento que temos todos nós diante de um fato desse, que trabalhamos na mesa mediúnica,
O que nós devemos fazer é doutrinar como se fosse um espírito. Porque se o inconsciente está saindo dessa forma, ele precisa ser conduzido. Mas nem tudo que a gente vai ver na mesa mediúnica, todas as manifestações, todos os fenômenos produzidos, são puramente anímicos. Não. Sempre vai ter um pouco de animismo. Por quê? Porque sempre terá um pouco da personalidade do médium ali envolvido naquela comunicação. No estado evolutivo, ou no estágio evolutivo que nos encontramos, a gente tem dificuldade de passar uma comunicação 100% fidedigna, o que seria impossível também para a gente, né? Então, a gente tem que saber que todo fenômeno mediúnico guarda um pouquinho de animismo, o que não pode ter 100% de animismo, porque aí não é espírito, mas sim um inconsciente do médium que está produzindo aquele discurso, aquela fala, aquela situação. Então, a nossa médium dessa noite, ela está sendo acusada de animismo. O que a gente vai ver é que não confere. E isso é que é ruim, é quando a gente é acusado de uma coisa que a gente nunca não está fazendo. Então, é muito difícil lidar com uma situação dessa. Porque, apesar de não ser algo voluntário, mas ela está sofrendo calúnia. Então, sofrer calúnia é muito difícil. Mas dizem, tem uma história que eu não sei se é verdadeiro ou não, mas dizem que certa vez Divaldo passava por um momento muito difícil de calúnia e ele estava muito chateado com essa situação, que é natural, né? E a Joana disse, Divaldo, meu filho, se as pedras que te atiram você não abaixar para pegar, o dono dela um dia tem que voltar para pegar. Então, o que a gente deve ter diante de um fato como esse, se formos nós, os médios, o médium que estará sendo acusado de animismo, é não abaixar para pegar essa pedra jamais. Aliás, no atual momento que a gente está, a gente tem que começar a se trabalhar, se tornar pessoas mais brandas e pacíficas. A gente tem que tentar de verdade. Porque o mundo de regeneração não vai comportar o mal, vai começar a prevalecer o bem. Então, essas atitudes violentas da nossa parte de estar super preocupado em se defender, ela deve começar a cair um pouco por terra. Aos poucos, vagarosamente. Não há necessidade. Primeiro que se não foi a gente que fez aquilo, por que a gente tem que se defender de algo que a gente não fez? E se a gente fez, a gente tem que agradecer, estar sendo alertado de alguma maneira e corrigir o problema em questão. Se alguém falar algo de mim que não é verdade e eu me incomodo tanto com isso, é porque eu não sei quem eu sou. Porque se eu soubesse verdadeiramente quem eu sou, eu não me importaria que alguém estivesse falando aquilo a meu respeito. Então, falta na gente também um certo autoconhecimento. Então, a gente acaba dando mais vazão à reputação do que à consciência. E a gente tem que dar mais vazão, mais valor à nossa consciência do que à nossa reputação. Imagina se Jesus estivesse preocupado com a reputação dele. Ele tinha feito uma guerra na Palestina para se libertar da cruz, né, da condenação pela morte, de ser crucificado, né, pela crucificação. Então, a gente tem que entender isso. Se é, se não é, não é, ponto final. Então, vamos lá. E aí, então, o Calderaro vai nos ajudar em muitos aspectos, a avaliação. A consulta, diz ele, exige meditação mais acurada. A tese animista é respeitável. É respeitável a tese animista. A gente, como eu disse, toda comunicação tem um pouco do médium. Partiu de investigadores conscienciosos e sinceros, e nasceu para coibir os prováveis abusos da imaginação. Entretanto, vem sendo usada cruelmente pela maioria dos nossos colaboradores encarnados, que fazem dela um órgão inquisitorial, quando deveriam aproveitá-la como elemento educativo na ação fraterna. Foi o que eu disse, a gente vai lidar com um médium cujo a manifestação é anímica e não uma manifestação de um espírito, a gente deve ter uma atitude fraterna. Ou seja, você vai
esclarecer, vai consolar como se fosse um espírito. No entendimento que se o inconsciente daquele médium está saindo, tem um sofrimento ali embutido que merece a nossa atitude de caridade. Porém, não merece o aval de dizer que é uma comunicação. Mas o animismo virou dentro da casa espírita um órgão verdadeiramente inquisitorial para aqueles médiuns que trabalham em certas mesas mediúnicas. Então, isso precisa ser sanado com os trabalhadores da mesa mediúnica. Eu não vou entrar em detalhes mais avançados, porque quem nunca participou de mesa mediúnica não entenderiam, né, o perigo que poderia representar um animismo aceito como uma comunicação verdadeira, mas também o perigo que representa o animismo ser desprezado, colocado à parte, sem nenhuma atitude fraterna por parte dos trabalhadores daquela mesa, em relação ao colega que está produzindo o fenômeno anímico, né? E Calderaro continua: exigem meros aparelhos de comunicação, como se a luz espiritual se transmitisse da mesma sorte que a luz elétrica, né? Bastava você apertar um botãozinho e aí a lâmpada acende. Mas não é assim. O médium, ele, no seu processo mediúnico, ele tem que passar por um processo de educação da mediunidade, que é difícil para a gente, porque é uma faculdade que merece ser educada e precisa ser educada, como é a faculdade de ver, de ouvir e de falar. A gente, às vezes, não fala muito, fala o que devia, o que não devia, então a gente não tem que educar a fala, que é uma faculdade, quem fala demais. Tem gente que usa os olhos, a visão, a percepção, só para olhar o mal. Também precisa ser educado. Então, a faculdade mediúnica, no nosso momento evolutivo, ela não é uma coisa tão simples, ela precisa também sofrer um processo de educação, de adaptação e de tudo mais. Nenhuma árvore nasce produzindo, e qualquer faculdade nobre requer burilamento. Quando a gente vai, por exemplo, sei lá, quem gosta de pintura aqui, né? Quando fez as suas primeiras pinturas, quando acabou, falou assim, nossa, que coisa grotesca, né? Mas, depois, com o tempo, o que aconteceu? A pintura ficou suave, ficou bonita. Quem, por exemplo, já fez um trabalho manual, um tricô, um crochê, os primeiros pontos, meu Deus, era um frouxo, outro apertado, era um assim, outro assado. Até que o que aconteceu? Ficou harmonioso. Então, assim também é a faculdade mediúnica, né? Ela requer burilamento, ela requer um trabalho, um esforço para aperfeiçoar ela. Por isso que Emmanuel disse para Chico Xavier 3 coisas que ele precisava ter durante o uso da mediunidade, que era disciplina, disciplina e disciplina. Então não é algo fácil. O pintor, para ele aperfeiçoar a pintura, tem que ter a disciplina de executar todo dia. O pianista, para produzir um bom som no piano, harmonioso, ele tem que treinar todos os dias. Então, é muita disciplina. A mediunidade, pois, tem sua evolução, seu campo e sua rota. E aí a gente vai falar um pouquinho aqui, o Calderaro vai falar para a gente um pouquinho sobre a mediunidade e evolução. Buscando o símbolo mais singelo, segundo ele, figuremos o médium como sendo uma ponte a ligar 2 esferas, por isso que eu botei essa ponte aqui, vai ligar a esfera espiritual na esfera material, vai passar as informações de uma dimensão, da nossa dimensão verdadeira, que é espiritual, para o material. Então, o médium é isso, é uma ponte que liga 2 esferas, entre as quais se estabeleceu a aparente solução de continuidade. Solução de continuidade é falha, né? Por exemplo, se eu faço um rasgo aqui na minha pele, a minha pele está com solução de continuidade, ou seja, ela não está contínua, né? Sofreu uma ruptura. Em virtude da diferenciação da matéria no campo vibratório. Para ser instrumento relativamente exato, é imprescindível haver aprendido a ceder. Então, tem que haver uma certa passividade, um certo largar a corda, não ser tão controlador, né? E nem todos os artifícios da oficina mediúnica realizam, a breve trecho, tal aquisição, que reclama devoção à felicidade do próximo.
elevada compreensão do bem coletivo, avançado espírito de concurso fraterno e de serena superioridade nos atritos com a opinião alheia. Então, olha só, a mediunidade, ela requer uma devoção de trabalho ao próximo. Nem todo mundo está afim disso. Nem todo mundo está afim de trabalhar pelo próximo. Nós ainda somos criaturas bem egóicas. A gente gosta muito de cuidar da nossa própria vida, de sermos bastante felizes, de aproveitar ao máximo a nossa vida, ao máximo, a vida material. Aliás, a gente aproveita tanto a vida material que às vezes eu tenho a impressão de que a gente esquece que a gente é ser espiritual e não material. E a faculdade mediúnica requer um doar-se para o outro, viver mais em função do outro. O outro, independente de ser não é uma figura única, mas uma coletividade. Então, não é fácil para todo mundo abrir mão um pouquinho da sua vida pessoal. Não é que a gente vai abrir a mão de tudo, como fez Chico Xavier, porque ele era missionário. Mas, às vezes, a gente tem dificuldade até de abrir um pouco a mão da nossa vida, da nossa individualidade, da nossa vida pessoal, para viver um pouco para o outro. Mas a faculdade mediúnica, ela exige isso. A gente abrir mão um pouquinho da nossa vida pessoal e viver um pouco para o outro. Nem todo mundo está preparado e quer isso. Então, a faculdade mediúnica requer isso, para ela se tornar uma faculdade mais apurada. Requer a gente sair um pouco de si mesmo, né? E ainda continuando a questão da mediunidade e evolução, porque ele vai fazer uma correlação agora com o cérebro triuno, o que é muito importante. Ele diz: para conseguir edificação desta natureza, faz-se mistério o refúgio frequente à moradia dos princípios superiores. Então, frequentemente requer oração, meditação, reflexão, e a gente não está muito afim disso. Até porque a nossa própria sociedade, como diz o Zygmunt Bauman, que chama esse período histórico que a gente está vivendo, de modernidade líquida, né? A característica dessa modernidade líquida é viver tudo com muita rapidez e superficialidade. Então, se vive com rapidez e superficialidade, agrega-se muita informação, mas se tem muito pouco tempo de reflexão. E a faculdade mediúnica requer um pouco de introspecção para se conhecer e se aperfeiçoar, introspecção para fazer ligação com o alto. Então, exige um pouco e muito de abnegação e um pouco de renúncia. E aí ele continua: a mente do servidor há de fixar-se nas zonas mais altas do ser, onde aprenderá o valor das concepções sublimes, renovando-se e quintessenciando-se para constituir elemento padrão dos que lhes seguem a trajetória. Porque a gente precisa mudar a vibração para poder, às vezes, servir de ponte para vários tipos de espíritos. Não só para conseguir comunicações de espíritos superiores, mas também para granjear uma certa harmonia, uma certa vibração boa, para poder receber os que sofrem muito e passar o melhor para eles. Então, é uma faculdade que exige muito. E aí, deixa eu ver onde eu parei. A mente do servidor fiel há de fixar-se nas zonas mais altas do ser, onde aprenderá o valor das concepções sublimes, renovando-lhe e quintessenciando-se para constituir elemento padrão dos que lhe seguem a trajetória. O homem, para auxiliar o presente, que é o segundo andar, é obrigado a viver no futuro da raça. Então, veja, a vida do médium exige uma certa renúncia, um certo sacrifício. Então, a gente compreende que não é uma vida fácil. Mas entenda, não é que o médium vai viver só no terceiro andar, não, porque contemplação sem ação não leva ninguém a lugar nenhum. A gente precisa contemplar, mas trazer essa contemplação, trazer essas vibrações, trazer essas inspirações para a nossa vida presente, equacionar elas e trabalhar o purão das nossas existências. Então, não é que a gente vai ficar mergulhado num estado de contemplação, porque só contemplação não vai fazer ninguém evoluir, não vai trazer benefício para ninguém. A contemplação precisa da vida no presente, da vida de relação com as outras pessoas,
para que a gente possa crescer e se desenvolver. Por isso que o André Luiz, desde lá do início, o Calderaro fez questão de dizer que os 3 andares têm que fluir livremente entre si. Tá? Então, vamos lá. A mediunidade do futuro. Por isso, André, consideramos que a mediunidade mais estável e mais bela começa entre os homens no império da intuição pura, que é para lá que a gente está caminhando. Lembra que eu falei para vocês a história de Kardec, da chegada do espiritismo aqui na Terra? Ele chega através da mediunidade de efeitos físicos, mas nós caminhamos para a mediunidade de efeitos inteligentes. No seu mais alto estágio é a intuição pura. É para lá que a gente está caminhando. O maior estágio é a intuição pura. Então, esses fenômenos mediúnicos que a gente vê, da gente receber espíritos, vai acabar, porque vão ser nós que vamos acessar a espiritualidade e trazer as informações do mundo espiritual. Então, a gente não vai ficar mais naquela coisa mediunizada, a gente vai buscar, através da nossa faculdade, esses elementos. Moisés, qual era a faculdade mediúnica de Moisés? Ele era médium de efeitos físicos. Olha que interessante. Moisés desempenhou sua tarefa, compelido pelas expressões fenomênicas que o cercavam. Recebe sob incoercível comoção os sublimes princípios do Decálogo, que são os 10 mandamentos, sentindo defrontar-se com a figura e vozes materializadas no plano espiritual. Entretanto, ao mesmo tempo que transmite o não matarás, não parece muito inclinado ao inquebrantável respeito pela vida alheia. Sua doutrina, venerável embora, baseia-se no exclusivismo e no temor. Ok? O que ele mostrou ali? Que a faculdade mediúnica, ela não está atrelada, né? Ela não significa que ser médium significa ser moralizado. Não. A faculdade mediúnica é como qualquer outra faculdade. O uso dela, o bom uso dela, deveria se dar pelo desenvolvimento da moralidade, mas quando a moralidade não se faz, o uso dela é relativo. Porque Moisés era um assassino, para quem já estudou a vida de Moisés, sim, ele era do Egito, não sei se vocês lembram, né, que passou por uma fase, né, que o rei do Egito mandou que matasse todas as crianças, os primogênitos que nascessem. Moisés conseguiu ficar escondido por um tempo com a sua mãe, depois ela bota ele num cestinho no rio Nilo, e a irmã do faraó acha ele e adota ele como filho dela, legítimo dela. Mas um dia Moisés, vendo o povo hebreu sendo castigado, ele mesmo sem saber que ele era o que ele faz? Ele vai lá e mata um dos egípcios. E aí ele foge para o deserto e começa a saga, a vida dele começa a deslanchar. Então, assim, entenda, a faculdade mediúnica, tem gente que acha, quando uma pessoa tem muita faculdade mediúnica, que ela é muito evoluída, nem sempre. Às vezes aquela faculdade lhe foi dada como uma expiação, como uma prova e expiação, para ele alavancar a vida dele, para ele poder se quitar com a lei de Deus de uma forma mais rápida. Então, isso é importante a gente compreender isso. Com Jesus, né, já na segunda revelação, como a mediunidade é vista, é tratada, é colocada. Com Jesus, o aspecto da mediunidade é diferente. Mantém-se o mestre em permanente contato com o Pai, através da própria consciência. Né? Jesus tinha uma comunhão perfeita com o Pai. E não é na consciência que está escrito a lei de Deus, então ele tinha uma comunhão perfeita com as leis de Deus. Através da própria consciência, do próprio coração, transmite aos homens a revelação divina, vivendo-a em si mesmo. Não reclama justiça, nem pede compreensão imediata. Ama as criaturas e serve-as, mantendo-se unido a Deus. Então, com Jesus, a mediunidade ganha uma abrangência, assim como o conceito de Deus ganha uma abrangência. A gente começa a ver um Deus Pai que a gente ainda tem dificuldade até hoje de entender esse Deus Pai. Então, com Jesus, a mediunidade, ela se torna, dai de graça o que de graça recebeis. Com Jesus, a mediunidade passou a ser uma faculdade com maior peso de responsabilidade,
porque vai exigir uma comunhão maior com as leis de Deus, e isso vai exigir da gente um maior autoconhecimento, uma reforma íntima. Então, com Jesus, a mediunidade ganha um outro cunho, e com Kardec, então, ela vem fechando, cada vez mais ganhando conceitos mais abrangentes e aprofundados. O instrutor fez breve interrupção e acrescentou: compreendes agora a importância da mediunidade, isto é, da elevação de nossas qualidades receptivas para alcançarem a necessária sintonia com os mananciais da vida superior? Né? Porque dá uma impressão de que, por ser médio, é só a gente ficar ali parado, que aí vem um espírito superior, se comunica, vem um inferior, é doutrinado. Não é assim, não. A faculdade, por si só, ela requer um burilamento, uma sintonia com o alto, requer a gente subir para o terceiro andar, requer um esforço pessoal, o seu bom uso, e para ser criteriosa, e para ser boa, e para ser útil à humanidade verdadeiramente. Não, você fica sendo joguete de espíritos pseudos sábios, e você fica achando que você está servindo muito, você não está fazendo nada, você está fazendo um desserviço, essa é a verdade. E aí ele continua: não é serviço que possamos organizar da periferia para o centro, né? E sim do interior para o exterior. É um médium com ele mesmo, é o esforço pessoal, é a renúncia, é a abnegação, para ele poder ser um bom instrumento. E aí vai chegar o momento do serviço de assistência espiritual naquela casa, né? Chegados a essa altura da conversação, o orientador convidou-me ao serviço de assistência dedicada à senhora médium em processo de formação, que ele vinha recebendo socorro para prosseguir na tarefa com a fortaleza e serenidade indispensável. Então, essa dedicada senhora era médium em processo de formação, então estava educando a faculdade mediúnica. Mas a gente vai ver que ela é um espírito disciplinado. Ela é um espírito disciplinado. E, no entanto, está sendo colocada como um médium que não é bom, com uma faculdade puramente anímica, e não é bem assim, a gente vê que não é. E aí que Calderaro vai explicar o problema da tese do animismo, muito bom, mas que as pessoas acabaram radicalizando muito isso, né, sem um critério maior. 11 companheiros reunidos em sessão íntima, consagrada ao serviço da oração e do desenvolvimento psíquico. Então, naquela reunião de desenvolvimento ou de educação mediúnica, em que Eulália fazia parte, haviam 11 pessoas, e ela fazia parte dessas 11 pessoas. E a gente vê que ela é uma das melhores médiuns que ali tem. E como vai no desenvolvimento dos seus elevados propósitos, né, em relação, está se referindo a Eulália. Dificilmente, informou o interpelado, os recursos de comunicação ao meu alcance, está perguntando ao médico, né, que ia se servir da Eulália para poder fazer a comunicação. Dificilmente, informou o interpelado, os recursos de comunicação ao meu alcance ainda não são de molde a inspirar confiança à maioria dos companheiros encarnados. Aos companheiros encarnados, hein? A bem dizer, não me interessa comparecer aqui de nome aureolado por terminologia clássica, e nem me abalançaria a oferecer teses novas, concorrendo com o mundo médico. Guia-me agora, tão somente o sadio desejo de praticar o bem. Entretanto, né, então o médico desencarnado, que queria passar comunicação pela Eulália, ele não queria colocar os títulos que ele teve aqui na Terra, não queria, enfim, ele queria ser útil, mas estava difícil. Nem tanto pela Eulália, também pela Eulália, mas nem tanto, né? Mas pelos dirigentes da reunião que insistiam em dizer que Eulália era anímica. Ainda não lhe ouviram os apelos por intermédio de Eulália? Perguntou o meu instrutor, perguntou Calderaro, né? Não, por enquanto não. Sempre a mesma suspeita de animismo, de mistificação inconsciente. Então, assim, os próprios dirigentes da reunião estavam embaraçando o progresso da Eulália e o progresso do espírito passar a comunicação. Então, eles mesmos estavam servindo de empecilhos para que aquela
comunicação pudesse se aperfeiçoar, para que a Eulália pudesse se aperfeiçoar, porque sempre na tese de animismo a pessoa não vai sair daquele lugar nunca. Né? Então, ele está se colocando. Analisa a irmã Eulália e reconhecerás que o estado receptivo mais adiantado lhe pertence. Dos 8 cooperadores prováveis, é a que mais se aproxima do tipo necessário. Então, era o melhor médium, no entanto, estava sendo acusada de animismo. No entanto, o nosso amigo médico não encontra em sua organização psicofísica elementos afins perfeitos. Nossa colaboradora não se liga a ele através de todos os seus centros perispirituais. E aí eu lembrei, né? Nós temos 7 chakras e ela não fazia a ligação necessária com os chakras necessários para que a comunicação se fizesse, apesar dela ser a mais receptiva. Existia uma certa incompatibilidade ali. Não é capaz de elevar-se à mesma frequência de vibração em que se acha o comunicante. Não possui suficiente espaço interior para comungar-lhe as ideias e conhecimentos. Não lhe absorve o entusiasmo total pela ciência, porque não era o campo dela de atuação, então não tinha muita afinidade, né? Por ainda não trazer de outras existências, nem haver construído na experiência atual as necessárias teclas evolucionárias que só o trabalho sentido e vivido lhe pode conferir. Eulália manifesta, contudo, um grande poder, o da boa vontade criadora, sem a qual é impossível o início da ascensão às zonas mais altas da vida. Então, a Eulália não tinha conhecimento da área de saúde, então isso era o primeiro problema que ele estava encontrando. Poderia ser vencido? Poderia, com esforço contínuo da Eulália, em se ligar no terceiro andar, em procurar uma sintonia mais fina. Aí os dois iam acabar se encontrando. Mas ali tinha tanto problema, não era só a Eulália o problema. O problema era toda a mesa mediúnica, que era um problema muito grande, que dizia que ela era anímica. Que aquilo ali não era comunicação do espírito, em si, do seu inconsciente. Então, mesmo tendo o empecilho dela não ter o conhecimento da área médica, poderia, com o tempo, ela poderia superar isso. Né? Ele também, eles iam acabar chegando a um denominador comum. Porém, a própria mesa mediúnica dificultava. Poderá identificar-se com Eulália para a mensagem precisa, usando também a seu turno a boa vontade e adotando esta forma de comunicação. Valer-se-á, acima de tudo, da comunhão mental. Então, através da comunhão mental, venceria-se muitos obstáculos, reduzindo ao mínimo a influência sobre os centros neuropsíquicos. É que, em matéria de mediunismo, há tipos idênticos de faculdade, mas enormes desigualdade nos graus de capacidade receptivos, aos quais variam infinitamente como as pessoas. Então, ele está explicando de uma forma técnica. Então, poderia, mas com o tempo, e seria dificultoso a comunicação. Porém, ela era muito receptiva, então isso ajudaria muito no processo futuramente. Mas volto a dizer, era a mesa mediúnica que atrapalhava tudo isso ali, os dirigentes da mesa mediúnica. Circulei a mesa e vi que os raios de força positiva do mensageiro efetivamente incidiam em 8 pessoas. Então, o médico espiritual que estava passando a comunicação, o potencial dele irradiava para as 8 pessoas. Mas olha, vamos ver como cada um captava. Reconheci que o tema central do desejo formulado por o nosso amigo, no tocante ao projeto de assistência aos enfermos, alcançava o cérebro dos que se conservavam em atitude passiva, na tela animada da concentração de energias mentais. Cada irmão recebia um influxo sugestivo que de logo lhe provocava a livre associação dos psicanalistas. Eles associavam livremente a qualquer outra coisa. Então, a gente vai ver que, olha só, graus de capacidade receptivas, tá? Estavam receptivos, mas a receptividade estava sendo maculada pela associação. Então, olha o que acontecia. O presidente da sessão, seguindo pelos demais companheiros, iniciou o estudo e debate da mensagem. Concordou-se
em que era edificante na essência, mas não apresentava índices concludentes da identificação individual. Não procedia, possivelmente, do conhecido profissional que a subscrevera. Faltava-lhe o característicos especiais, pois o médico usaria a nomenclatura adequada e se afastaria da craveira comum, quer dizer, não escreveria como a gente. Mas eles tinham que contar que ali Eulália estava se adaptando a ele. Então, se a mensagem tinha um conteúdo, não deveria jogar imediatamente fora. Ela ainda estava em processo de educação mediúnica. Então, a falha está aí, deles, novamente. Sim, vamos ver os quadros de resignação. Sim, respondia do fundo da alma a devotada colaboradora. Lembra que ela assistiu ali a toda a avaliação, falando que ela era anímica. Então, eu vou dizer para vocês, é difícil a gente ouvir uma calúnia e ficar assim, se sentir resignado e bem. É difícil, né? Então, respondia do fundo da alma a devotada colaboradora, embora os lábios se lhe cerrassem no incompreendido silêncio. Trabalharia até o fim, consciente de que o serviço da verdade pertence ao Senhor. Puxa, se a gente tivesse essa consciência, né? E não aos homens. Olvidaria todos os golpes, ou seja, esqueceria todos os golpes que estavam sendo desferidos na direção dela. Receberia as objeções dos outros, transformando-as em auxílios. Aproveitaria aqueles golpes para crescer. Então, é difícil a gente aproveitar o golpe que o outro está dando na gente para crescer. Em geral, a gente fica muito revoltado, muito magoado, né? Converteria as opiniões desanimadoras em motivos de energia nova. Dar-se-ia pressa em reconhecer os próprios defeitos, sempre que fossem indigitados pela franqueza de alguém, rendendo graças pela oportunidade de corrigi-los, quanto possível. Caminharia para frente. Então, a gente vê que, tudo bem, ela foi envolvida por Calderaro, mas ela já tinha uma alma, na alma dela já havia um processo de resignação ali dentro, porque ela encontra logo um motivo de resignação. E se fosse a gente, talvez a gente encontrasse logo um motivo de muita reclamação em relação a esse processo. Então, a Eulália é um médium em educação. O médium em educação da mediunidade tem que ter paciência. Ora, a comunicação vai ter conteúdo, mas não parece corresponder com o personagem em questão. No caso, ele era um médico, ele deveria usar um certo jargão, um certo linguajar mais pertinente à profissão de médico. Mas Eulália estava em fase de adaptação com ele. Ela ainda tinha que melhorar as condições vibratórias para que aquela barreira que existia dentro dela, por ela não ter um conhecimento, nem um interesse da área médica, pudesse ser vencido paulatinamente por ambos. Mas os dirigentes da reunião logo taxaram ela de anímica e colocaram as comunicações por lado. Então, isso aqui é uma boa lição para aqueles que trabalham em mesas mediúnicas e são chamados a dirigirem essas mesas mediúnicas. Isso aí é um grande alerta para os dirigentes de mesa mediúnica, para que na avaliação eles não sejam tão rígidos com alguém que já está com alguém que está começando. Nos lobos frontais, André, exteriorização fisiológica de centros perispiríticos importantes. O que a gente tem aqui no lobo frontal? Qual é o chakra? É o frontal, não é isso? Então, no lobo frontal, aqui eu estou te ouvindo baixo, Edith. No lobo frontal, a gente vai ter o chakra frontal, né? É o terceiro olho, que muita gente chama, isso mesmo. Repousam milhões de células à espera para funcionar, do esforço humano no setor da espiritualização. Nenhum homem, dentre os mais arrojados pensadores da humanidade, desde o pretérito até os nossos dias, logrou jamais utilizá-las na 10ª parte. Então, parece que a gente usa pouco esse lobo frontal, que é um lobo que vem após ao coronário, que faz a nossa ligação direta, né, o espírito com o corpo,
e também é muito responsável pela questão da mediunidade, porque o lobo coronário, ele vai ter uma relação com quem? Com a pineal. Então, parece que esse aqui e o frontal, segundo as notícias que Calderaro dá para a gente, poucas de nós utilizamos esse lobo. É uma pena, né? Deixa eu ver onde eu estou. São forças de um campo virgem, olha só, então, a gente, muito pouco mesmo, né? Que a alma conquistará não somente em continuidade evolutiva, senão também a golpes de autoeducação. Então, no processo da evolução, em golpes de autoeducação, naquilo que a gente se esforça e trabalha para ter, de aprimoramento moral e de elevação sublime. Tal serviço, meu amigo, só fé vigorosa e reveladora pode encetar, como indispensável lâmpada vanguardeira do progresso individual. Então, lição para todos nós. Da minha parte, eu acabei. Eu quero saber se vocês têm perguntas. Agora eu fico aberta para perguntas. Alguma pergunta? Se não for dessa aula, vocês podem fazer perguntas também das aulas passadas, tá? Fica a critério de vocês. Ainda temos um tempo. Não? Nenhuma? Não tendo perguntas, eu vou encerrar, tá, gente? Nenhuma pergunta desse capítulo sobre Eulália, sobre adaptação mediúnica? Nada, nada? Pode perguntar, Rogério. Pode falar. Teu microfone. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. É bem falta de conhecimento mesmo, porque eu nunca participei de uma mesa mediúnica organizada num centro espírita. Eu vi um vídeo do Chico Xavier comentando que no livro Há 2000 anos, Emmanuel mostrava para ele as imagens, ele sentia o que as pessoas sentiam, ele sentia o cheiro, as emoções. Mas no final, Chico Xavier fala no vídeo que ele tomou um susto, né? E que Emmanuel falou: olha, você está vendo tudo o que eu estou vendo, mas não sabe o que eu estou escrevendo. Então a mão de Chico, ela se movimentava. Então Emmanuel controlava a mão de Chico. Nesse caso, existe algum tipo de animismo? Não, é chamado de psicografia mecânica. Eu tive a oportunidade de ver um médium, né, nessa minha atual existência, de trabalhar com um médium que ele tinha uma psicografia mecânica. Então, a psicografia mecânica, você não tem noção do que você escreve, a mão escreve. Você só vai saber o que está escrito depois quando você lê. Então, o Chico Xavier, a psicografia do Chico Xavier, era uma psicografia mecânica. Quando ele terminava, que ele tomava conhecimento do que ele estava escrevendo. A psicografia tem a mecânica, que é aquela inconsciente, você não tem noção do que você está escrevendo. Tem a semiconsciente, você guarda a noção do assunto, mas não sabe com detalhes, né? E tem a intuitiva, que é a consciente. Uhum. Né? Para lá que a gente um dia vai caminhar, né? Vai ser uma psicografia, vai ser uma comunicação mais que a gente está buscando, né? Uma ligação mais da nossa parte. Então, tem esses 3 tipos de psicografia. Isso aí você vai encontrar no livro dos médiuns, quando vai falar de psicografia, especificamente, vai falar dos 3 tipos de psicografia. E o Chico Xavier tinha essa. Então, a gente não chama isso de animismo, não, porque pode ver que, como você disse, naquele instante, o Chico Xavier ele estava, através de um processo de emancipação da alma sonambúlica, né, sonambulismo, ele saía, ia até o local, via, né, revia de novo aquilo que estava gravado na psicosfera do nosso planeta, na espiritualidade, sobre a história, né, e escrevendo. E a mão dele estava sendo guiada por Emmanuel, mas ele estava participando, olhando o cenário e que ele estaria relatando sem saber, né? Era Emmanuel que escrevia, mas ele olhava os relatos de Emmanuel pessoalmente. Então, é uma característica da mediunidade de Chico Xavier
é a característica sonambúlica, né? Médium de sonambulismo. Ele saía do corpo e promovia. Eu te mandei o vídeo. Tá, vou dar uma olhada. Eu já vi que você mandou assim, depois eu vou ouvir com calma. Não, eu acho muito legal. A mediunidade é um campo muito interessante, né? Mas ainda é um campo que tem muitas incógnitas para todos nós, né? Obrigado. Né? Pode falar, dona Norma. Oi. Não, é Regina, dona Norma, não sei. Quem vai falar primeiro? Quem levantou a mão primeiro foi a dona Norma. A senhora quer falar ou levantou a mão sem querer, dona Norma? Porque seu microfone está desligado. Da Ivone Pereira também era assim, não é? Ela saía do corpo, né? A Ivone Pereira... Via as cenas, né? E depois ela voltava para escrever, né? Me parece que era um pouquinho só diferente, porque ela ia, né? Via tudo, né? E ela voltava com o livro inteiro na cabeça e depois ela escrevia, né? Como ela fazia isso, eu não sei, dona Norma, não faço ideia. Eu só sei que era assim. Ela ia, via todas aquelas cenas do passado em que grande parte ela estava envolvida, né? Infelizmente, né, coitada, né? E depois ela retornava para o corpo e escrevia o livro inteiro. Escrevia, Jesus, verdade. Não consigo imaginar o que é isso, mas é uma loucura, né? É uma loucura. É verdade. Regina. De repente, no caso da Ivone, ela poderia ver tudo e depois ela escrevia intuitivamente, ela ia lembrando, como ela também tinha vivenciado aquilo tudo na sua existência na época, né? E ela ia intuitivamente repondo. Mas o que eu ia comentar é que na live do Divaldo, ele diz que quando ele começou a mediunidade dele, né? Ele escrevia, a Joana de Anjos falava para ele escrever, ele escrevia, e ele doido para publicar, né? Ele queria publicar o livro. Até que depois ele já tinha um catatal de folhas, aí a Joana de Anjos falou assim, agora você vai pegar isso aí tudo, queima tudo. Aí ele falou assim, como assim? Aí ele falou, queima isso tudo, que agora que nós vamos começar a trabalhar. Então, é um tipo de treinamento, né, de entrosamento entre o que ele recebia, a mediunidade dele, amadurecimento. Então, é no caso que essa moça Eulália estava fazendo, né? Ela estava se adaptando. Só que no dela ela não tinha o que rasgar e jogar fora, né? O Divaldo jogou aquilo tudo fora e começou a receber realmente os livros. Eu acredito que tenha sido isso. Esses grandes médiuns, né, como o Chico Xavier, principalmente, e Divaldo, eles passaram muito por isso, né, de escrever, depois jogar tudo fora e começa de novo, né? E a gente vê hoje que as pessoas mal começam na mesa mediúnica, escreve livro e publica, né? E a gente fica pensando, cadê o tempo de adaptação para corrigir, né, possíveis falhas, erros e tudo mais, né? Como toda faculdade, foi o que eu falei para vocês ali no início, né? Se eu vou pintar, as primeiras pinturas são grotescas. Se eu vou fazer um trabalho manual, um tricô, um crochê, os primeiros pontos não são uniformes. É um frouxo, o outro apertado demais, é tudo feio, né? É assim. Mas as pessoas não querem, elas querem pular a etapa. Começa na mesa hoje, amanhã de manhã já está publicando um livro inteiro, um artigo, sei lá o quê, uma mensagem, sem a compreensão de que a gente precisa de um tempo para amadurecer e aperfeiçoar um trabalho. Mas foi muito bem lembrado por todos vocês, esses momentos, para a gente ver o quanto que a mediunidade ela requer um esforço imenso por parte do médium. Olha quanto tempo esses médiuns gastam escrevendo para depois jogar fora, para depois começar o trabalho. Então requer esforço, perseverança, renúncia, dedicação, né? De tempo, dar um pouco do seu tempo para o próximo, né? Então a gente vai vendo quanto que a mediunidade precisa de requisitos para ser uma mediunidade de qualidade para a humanidade, não uma mediunidade que não tem qualidade nenhuma, que sai por aí publicando, falando qualquer bobagem, né? Mas foi bom as colocações de vocês, muito obrigada. Então eu vou... O próprio Chico, né? Ele não tinha nem noção do tanto que ele ia escrever, né? Porque nem estava programado ele escrever aquilo tudo, né? É verdade, ele começou
aos pouquinhos, né? Emmanuel falou que era só poucos livros, depois aumentou e no final foi aquele calhamaço de coisas que o Chico Xavier fez. É verdade, precisava realmente desse amadurecimento, né? Isso aí. É. Oi, Edith. 60 livros, o início. Acho que foi 60 no início, né? E depois foi aumentando, né? Foi. Pois é, começa assim, eles vão falando para a gente pouquinho, para a gente ir. Depois eles aumentam. Aumentam se a gente der conta do recado, se o trabalho que a gente estiver fazendo é um trabalho de seriedade e dedicação, senão eles param por ali. Né? É verdade. Então, olha quantos exemplos que a gente está tirando aqui. É verdade. Tem que ter muito trabalho para produzir alguma coisa, é muito esforço e dedicação para produzir alguma coisa. Né? Exige tempo mesmo e muita dedicação, né? E perseverança, né, Maria? Sim, sem Porque dúvida. Senão, se acho que falasse assim para mim, agora você joga tudo fora, eu ia falar assim, até a próxima vida. Ou eu ia falar, vou jogar tudo fora, aquilo tudo, até a próxima. Entende? A gente, às vezes, não tem essa confiança, essa perseverança, essa humildade, porque isso também é uma humildade imensa, né? Dizer para você Principalmente, né? pegar tudo, jogar fora e começar de novo. Então, tem que ter uma humildade infinita, né? Coisa que a maioria servilaria, ficava revoltado, todo o meu serviço perdido, né? Perdido, eu falo, não quero mais não, você pode passar lá no departamento pessoal e pedir as contas, porque eu estou indo embora. É bem assim. Gente, muito obrigada pela participação, foi ótimo. Então, mais alguém quer fazer alguma colocação? A gente ainda tem um tempinho aí, se alguém quiser fazer alguma colocação, lembrar de algum fato, né, que é importante desses médiuns que deram da sua vida, né, do seu tempo, para trazer informações para nós, que isso é uma vida de abnegação. Oi, Célia. Você acha que poderia ser alguma coisa de animismo? Você da passividade de um caso numa reunião mediúnica de uma pessoa conhecida? Pode e não pode, né? Isso aí tem que ser avaliado. Às vezes a gente pode dar passividade a uma pessoa conhecida, mas tá sabendo separar bem o joio do trigo, né? Pois é, das outras pessoas da reunião te julgarem, eu tinha muito medo disso, sabe? Às vezes, porque às vezes eu não conseguia prestar atenção nos nomes quando eram lidos, né? Mas às vezes eu escutava e eu ficava assim tão temerosa ficava assim, ai meu Deus, que não venha para mim, porque as pessoas julgam que nem apareceu aí no livro, né? Os dirigentes ficam julgando, né, você. Né? Porque ela conhece, vai ver que é porque conhece, vai ver que é ou não é porque conhece, né? Aí, sabe, tem que ter muita honestidade do próprio médium, né? Ele tem que estar ali num processo de honestidade muito grande, sim. Capacidade de separar uma coisa da outra. Uhum. Não é impossível, sabe por quê? Há pessoas que conseguem separar muito bem uma coisa da outra, então poderia dar a passividade para um espírito falar daquela pessoa que você conhece, sem mesclar com suas opiniões pessoais e particulares em relação àquela pessoa. É difícil fazer isso? Mas não é uma coisa impossível, não. Então, a gente tem que deixar o desenrolar e ir olhando a comunicação, e não pegar, rasgar ela toda, joga fora, não, mas a fulana conhece, então ela sabe todo o caso, aquilo ali a gente só deu o tema e ela fez a redação. Não, não é bem assim. Às vezes houve uma honestidade muito grande, deixa aquela comunicação ali, vamos ver as próximas reuniões, não joga fora, não desfaz tanto do trabalho. Não precisa supervalorizar, mas também não precisa fazer como que a Eulália passou ali, é uma coisa humilhante, né? Porque é animismo, e ela ali... Por que não foi perguntado a ela também um pouco, a participação dela, a avaliação da Eulália? Era importante ela ser interrogada. Eulália, você sentiu realmente a presença de um espírito? Ela ia falar. Eu senti o espírito era assim, assado. Quer dizer, você vai buscando montar quebra-cabeças dentro de uma reunião, né? Até com outros médiuns mais experimentados, que às vezes têm evidência, não, eu vi o vulto de um espírito assim, assim, assado, que se aproximou perto da Eulália, era exatamente assim. Isso é muito bom, né? Não é? Você vai montando um quebra-cabeça. Quando você tem o apoio de outro falar, isso. E não pegar a comunicação, jogar no lixo e falar assim, não, é anímico, não é anímico, não é anímico.
Nem sempre, tem que juntar os quebra-cabeça. Uma reunião mediúnica, para quem nunca participou aqui, mas para quem já, sabe que é um grande quebra-cabeça, né? Às vezes um está incorporando, mas o outro teve a evidência minutos antes de incorporar, depois no final ele fala, não, ó, tá batendo porque eu vi o espírito chegar e era assim, assim, assim. É uma coisa que vai se montando. No final, a gente, na avaliação, vê que a comunicação é fato ou é mentirosa, né? No final, verdade. Né? Oi, Edith. Denise, Oi. olha só, eu não lembro o nome do livro, mas nós já estudamos ele, que é do André Luiz, e que existe esse fato de uma pessoa assim, da casa espírita, era uma pessoa maravilhosa, etc. e tal, e ele desencarna. E ele aí pede para mandar uma mensagem para a família. Os filhos vão, a mulher vai, ele manda uma mensagem, mas assim, falando da espiritualidade, e eles saíram de lá dizendo que aquilo não era o pai deles, né? Acho de que... jeito nenhum. Você vai lembrar numa obra do André Luiz. Eu acho que foi a obra anterior, Obreiros, vou até dar uma olhada lá, mas teve um caso desse sim, que ninguém acreditou que era o pai, né? Não é nada disso, ele não falaria isso, ele não seria assim. É isso mesmo. Né? É quando a gente joga a reunião toda fora por um critério tão rígido, a gente não pode ser frouxo demais e nem rígido demais. A gente tem que estar ali no meio e cercando e pegando dados para não jogar as coisas no lixo de uma reunião assim, porque isso desanima o médium também, gente. Isso não é mole, não. É o Lale ali, porque tem um espírito de resignação muito bom. Mas se fosse outro, eu falasse, não volto mais, não, porque toda reunião ficar escutando isso, eu fico em casa, né? Pode falar, Rogério. Eu fui no teatro, lá no Oswaldo Cruz, que teve, né, o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Mas Chico Xavier e Humberto de Campos tiveram uma sinergia tão intensa, tão correta, e o conteúdo era tão relevante e bom e verídico, que a família de Humberto de Campos resolveu processar o Chico para poder receber os direitos autorais da veracidade de Humberto de Campos. O bom foi a presença de espírito do juiz, né, que disse assim, morto não tem direitos autorais, né? E bateu o martelo e acabou com o assunto. E o irmão, e o Humberto de Campos começou a assinar como irmão X e pronto. Né? É umas coisas assim que a gente vai vendo, né, que são engraçadas, mas que são interessantes ao mesmo tempo, porque deixam ensinamentos importantes para todos nós. Né? É a espiritualidade dando um jeitinho para livrar a cara do Chico Xavier daquilo que ele não merecia passar. Né? Mas foi interessante. Foi sábado, eu não pude, porque eu estava em Teresópolis dando palestra, eu não pude participar, foi uma pena. Gente, então agora é chegado o momento final nosso mesmo. Eu vou pedir a Leida para fazer a nossa prece final. Muito obrigada pela participação de todos vocês. E vamos aproveitar na nossa prece final também para a gente mentalizar aquelas pessoas que a gente sabe que precisam. O que não falta é a gente precisando, eu sempre falo isso. Né? A nossa prece pode ser pequenininha, mas somadas entre cada um de nós aqui e os amigos espirituais, o que acontece? Ela vira uma prece com uma potencial muito grande e vai ao encontro daqueles que precisam. Então, é de grão em grão que a galinha enche o papo, não é assim? Então, vamos lá. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso bondoso e amigo mestre, aos nossos amigos da espiritualidade, aos nossos mentores, mais uma vez aqui agradecemos a oportunidade de estarmos nesse estudo para o nosso aprimoramento, para o nosso entendimento em grupo, para esse diálogo fraterno que tanto vem nos auxiliar nos nossos percalços, bem como também na nossa trajetória diária, na nossa trajetória evolutiva. Imensamente agradecemos ao nosso querido mestre pela oportunidade dos ensinamentos que chegam até nós, pela oportunidade de estarmos cientes de que existem amigos na espiritualidade nos auxiliando nessa nossa caminhada evolutiva e que a eles também direcionamos o nosso carinho através dessa prece, o agradecimento através desse estudo que tanto vem nos auxiliar
nos nossos trabalhos na Casa Espírita, bem como também nas nossas atuações diárias. Muito obrigado, querido mestre, por nos favorecer o conhecimento da doutrina espírita. Obrigado a Deus, nosso querido Pai, por nos auxiliar e nos acalentar a alma nos momentos de dificuldade, pois sabemos que temos um Pai verdadeiro, Pai amoroso, justo, e que sempre está conosco e sempre estará conosco nessa nossa trajetória evolutiva, seja o caminho que seguiremos, mas na certeza de que o encontro para o bem sempre acontecerá no momento oportuno. Que envolva cada irmão aí presente nesse estudo, a cada lar. Possa o nosso querido mestre envolver a cada um de nós, auxiliando-nos nas nossas dúvidas, nas nossas problemáticas diárias, nas nossas questões sociais, familiares, enfim. Que possa nos auxiliar nas nossas decisões a tomar e que nos envolva nessa noite, essa noite salutar, serena, nos auxiliando no benefício ao nosso corpo, à nossa alma, para que amanhã ao despertarmos, possamos ter a nossa mente mais serena, com decisões mais claras e mais moralizadoras. Muito obrigada por aqui estarmos juntos nesse grupo, em estudo, que possamos receber as bênçãos do nosso Mestre Jesus em cada lar, incentivando cada vez mais os nossos corações nessa nossa trajetória de estudo, nessa nossa trajetória evolutiva. Muito obrigada a todos e que assim seja.